Olá, turmas do quinto ano. Hoje é 19 de 8 de 2021, quinta-feira, e nós vamos começar a nossa aula de hoje com língua portuguesa. Em língua portuguesa, nós vamos falar sobre folclore. Quem de vocês já ouviu falar sobre folclore? Sabe que dia nós comemoramos o dia do nosso folclore? No dia 22 de agosto. Por isso que esse mês nós estamos falando sobre o nosso folclore. O que é o folclore? Quem já ouviu falar das lendas? A lenda da Iara, a lenda do Saci Pererê, né? A lenda da mula sem cabeça. Então, são as lendas do nosso folclore brasileiro, né? E aqui, para começar a nossa aula de hoje, nós vamos observar as cenas aqui. E, ó, observe cada cena e escreva uma história. Não se esqueça do título. O título vai aqui, ó. Letra maiúscula e a pontuação, tá ok? Então, nós vamos fazer um título e depois nós vamos escrever uma história aqui. Vamos observar a cena, né? O que nós temos na primeira cena? Temos o Chico Bento. O Chico Bento parece que está com medo, parece que ele ouviu um barulho ou um ruído. Dá uma observada na cena número 1 e veja o que vocês imaginam dessa cena. Depois nós temos a cena número 2. Na cena número 2, Chico Bento vê quem? A mula sem cabeça. Dá uma olhada na mula sem cabeça aqui. E ele ficou o quê? Apavorado, né, de medo. Depois nós temos a cena número 3. O que nós temos na cena número 3? Chico Bento parece que dominou a mula sem cabeça, né? Ó, já tá até montado na mula sem cabeça. Então, vocês vão observar a cena número 1, a número 2 e a número 3 e vão escrever aqui uma história, tá ok? Não se esqueçam do título, da pontuação, letra maiúscula. Depois nós temos aqui, ó, pesquise e escreva uma curiosidade sobre a mula sem cabeça e escreva no seu caderno de português. Vocês vão pesquisar sobre a mula sem cabeça, né? Uma curiosidade sobre ela. E depois vão escrever. Pode escrever no verso da apostila, no caderno de português, no caderno de produção, tá ok? Então, vocês vão fazer essa pesquisa e escrever, tá? Sobre a mula sem cabeça. Vamos para a nossa próxima página. Aqui nós temos a aula de matemática. Na aula de matemática, nós vamos falar sobre as frações, mas nós vamos falar sobre as frações em cima do nosso tema de hoje, que é o folclore. Então, aqui nós temos o que é folclore. O folclore é o gênero cultural mais antigo da humanidade, pois os mitos, as lendas e crenças eram transmitidos oralmente desde a pré-história, ou seja, as manifestações folclóricas acompanham a nossa existência, nosso agir, sentir e pensar a vida. Elas até ditam a lápide da nossa última morada. Nossa irmã estrada dá passagem aos caminhões que carregam nos para-choques trovas e provérbios populares. O Dia do Folclore comemora-se no dia 22 de agosto. Os alunos de uma escola fizeram uma votação para escolher a lenda do folclore preferida pelos alunos do quinto ano. Veja como foi a votação. Agora escreva em forma de frações numéricas correspondente à parte colorida. Então, vamos ver a votação aqui. Nós temos aqui as votações da Vitória Régia, do Curupira, da Iara e do Saci Pererê. Vocês já ouviram falar sobre essas lendas? Eu creio que sim, na escola, né? Então, nós vamos representar agora em forma de frações, tá? As frações, como nós já vimos nas aulas anteriores, nós temos o denominador e o numerador. Qual que é o denominador? O denominador é o que denomina o inteiro, né? Então, aqui o inteiro nós temos quantos? Nós temos, ó, vai até o 14. Então, o nosso inteiro aqui nós temos o número 14. Depois nós temos a lenda do Curupira, da Iara e do Saci. Então, nós vamos ver agora como vamos representar em forma de frações, tá ok? Então, nós vimos na aula passada que o denominador é o número que vai embaixo. E o numerador, ele indica o número de partes do inteiro, né? O número das partes do inteiro que foram utilizadas, né? Então, aqui nós temos o 14, que é a parte inteira. Aqui nós vamos fazer um risquinho aqui, ó, que faltou aqui um risquinho aqui. Aqui também faltou um. Então, para a gente saber qual que é o numerador aqui, vamos ver quantas partes azul está pintada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o 7 é o número que vai em cima, né, da fração. E depois nós temos o denominador. Qual que é o denominador? É a parte inteira, então o denominador é o 14. Nós temos 14 aqui, ó, quadradinhos para votação. Então, nós temos aqui, ó, como que vamos ler essa fração?
Lá na aula passada, a professora mandou para vocês um quadradinho de como a gente lê as frações, né? Eu espero que vocês tenham escrito na apostilinha de vocês, igual a professora escreveu aqui, ó. Coloquei o denominador e como se lê. Eu escrevi na minha apostila, ó, tá? Então, eu espero que vocês tenham feito o mesmo que a professora, né? Então, nós vamos ler aqui essa fração como 7, 14 avos, não é? Porque quando se passa do décimo, vai 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos. Então, nós temos 7, 14 avos. Vamos fazer a segunda do Curupira para vocês entenderem? Vamos ver quantas partinhas coloridas a gente tem para saber qual que é o numerador, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 partes utilizadas desse total de 14, que é o denominador. Então, vamos colocar aqui o 14. Então, nós temos 5, 14 avos, né? Vamos para a lenda da Yara? Acompanhem com a professora aí, tá? Quantas partes nós temos aqui no numerador? 1, 2, 3, 4. Então, o numerador vai em cima, né? A professora já tá errando aqui, ó. Vai em cima. E o denominador vai embaixo. Qual que é o denominador? É o 14. Nós temos 14 ao todo ali. Então, ficou 4, 14 avos a nossa fração. Agora, nós vamos aqui na do Saci, olha, a do Saci foi a mais votada, né, que ganhou. Vamos ver quantos a gente tem no numerador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12, então o 12 ganhou, né, o Saci. E o denominador é o 14, então nós temos 12, 14 avos, né? Tá aí as nossas frações representadas em forma de frações, ok? Espero que vocês tenham entendido e da próxima vez vocês já possam estar fazendo sozinhos, tá ok? Vamos na nossa próxima aula. Depois nós temos educação física. Na aula de educação física, nós temos o desafio do copo. Após assistir o vídeo Desafio do Copo, tente você fazer os movimentos para deixar os copos todos na mesma posição, ou seja, todos virados de boca para cima. Atenção, o vídeo será enviado no WhatsApp no grupo da sala. Então, vocês esperam a professora mandar o vídeo do Desafio do Copo. Vocês vão assistir o vídeo, como que se faz, e depois vocês vão tentar reproduzir em casa, tá bom? Tentar fazer esse desafio, tá ok? Aguardo a resposta de vocês. Um beijo e até a próxima.